Boa noite, pessoal. Graça e a paz do Senhor. Estamos aí para mais um dia, beleza? Vamos lá. Finalizamos então o nosso primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, tá? Muito interessante o primeiro capítulo. É um pré-aquecimento aí pelos próximos capítulos que vão vir, tá? Hoje nós começamos o nosso segundo capítulo, tá? Nosso segundo capítulo, deixa eu só puxar um bocadinho aqui para mim ver aqui. É o capítulo de Deus e da Santíssima Trindade, tá? É muito interessante esse capítulo, capítulo mais curto, tá? Mas nós vamos dividir ele em dois vídeos, então nós vamos fazer o primeiro agora, depois nós vamos fazer um segundo, porque é muito interessante, né? A gente vai trabalhar sobre dois tópicos para este capítulo, tá? Então vamos lá. Então, Confissão de Fé de Westminster, nós vamos para o nosso segundo capítulo, que é de Deus e da Santíssima Trindade, ou seja, da pessoa de Deus e também relacionado à Santíssima Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, beleza? Inicialmente, nós vamos trabalhar então sobre a perspectiva do primeiro e do segundo parágrafo, com a temática da natureza, os atributos e a soberania de Deus. Tá? Muito interessante isso daí. Beleza? Vamos testar uma nova abordagem? Ao invés de eu ficar lendo todas as referências aqui, eu vou fazer a edição, vou colocar as referências aí para que vocês possam ver. Tá? Então, consequentemente, o vídeo vai ficar um pouco mais curto, né, mas um pouco mais sucinto, né, e vocês prestem atenção aí, procurem, né, o catecismo breve, o catecismo maior, tá? É muito interessante a gente chegar nessa perspectiva, beleza? Vamos lá, eu vou ler aqui, né? Eu vou colocar somente as referências, tá? O texto da confissão eu não vou colocar, tá? Já passou da hora de você adquirir uma confissão de fé de Westminster para estar estudando. Se você está na internet, você pode procurar que você vai achar. É domínio público, tá? O que você pode ter dificuldades são referente aos textos, porque por ser domínio público, né, vai ter editoras que vão ter, por exemplo, igual a editora Cultura Cristã, ela vai te trazer todas as referências pontuadas, né? Por exemplo, a referência 1, ela se refere a parte do texto X, a referência 2 a parte do texto Y. Então tem isso. Por isso que é um dos problemas eu ficar lendo as referências aqui, que, por exemplo, só esse primeiro parágrafo do capítulo 2 ele tem 24 referências. Então eu vou passar 30, 40 minutos lendo referências, uma coisa que você pode exercitar, né, a procura na sua Bíblia. Né? Você pode ter a Confissão de Fé de Westminster. Eu falei, tem domínio público, então você vai achar na internet. No site Monergismo, né, tem, você procurar Confissão de Fé de Westminster.pdf, você vai ver que é gratuito e tem, tá? Os catecismos também, catecismo breve, catecismo maior, você também vai conseguir achar na internet, tá? Ah, eu quero comprar no Kindle, compra. Vai lá na Amazon e compra, pô, né? Ou quero comprar para mim ler no, 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 no Google. Compra também, tem problema nenhum. Ah, quero comprar físico, compra. Tem várias editoras aí, tem distribuidoras, por exemplo, a distribuidora Plenitude é uma boa. Não sei se tem lá, mas é bem provável que esteja. Ou vai no próprio site da editora Cultura Cristã que você vai encontrar lá. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso primeiro parágrafo, né, da Confissão de Fé de Westminster. Então nós vamos trabalhar aqui sobre o primeiro parágrafo, tá? Então só para a gente entender aqui que a gente vai falar sobre o nosso primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. Então nós vamos falar inicialmente sobre a essência e os atributos de Deus, tá? Então vamos entender aqui, tá? Então diz assim, o primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em o seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressão e pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum
terá por inocente o culpado. Então é um texto longo, mas é um texto muito conciso na proposta que ele vem trazer para nós sobre a pessoa de Deus. É muito interessante quando a gente olha a pessoa de Deus como ele realmente é, tá? Então Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é maior, ele é o criador. Nós somos criação. Eu até coloquei aqui para você ver, ó, que Deus, ele é o criador, né? O igualitário dele é o criador, beleza? E nós somos criaturas, somos criação de Deus. Deus nos criou para os seus devidos propósitos, tá? Para a honra e glória de si mesmo, porque ele é único. Não há ninguém maior do que Deus, tá? Essa é a realidade. Então, para a gente entender que Deus ele é tão bom e tão maravilhoso, que aqui a gente viu muitos atributos da pessoa de Deus. E é muito interessante que as pessoas tentam, de alguma forma, colocar Deus sobre uma perspectiva muito pequena, tá? Sobre uma perspectiva muito pequena, ou seja, é igual a gente tentar colocar Deus sobre uma caixinha, né? E essa caixinha, ela é pequena para a pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é tudo. Deus, ele é tudo. Deus, ele é muito grande, ele é imenso, né? Ele é maravilhoso. Cara, não dá para medir, né, o tamanho de Deus. Não dá para compreender a pessoa de Deus. Essa é a realidade. O que a gente tenta é o que a Bíblia nos diz, né? É o limite que nós chegamos até que ponto que a palavra de Deus não consegue mais descrever a pessoa de Deus. É esse ponto que a gente consegue compreender. Mas Deus, ele é um ser incompreensível, tá? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, né? Ele é o mesmo no passado, no presente, no futuro. Deus não muda, ele é imutável. Olha que interessante. Então, e Deus, ele, né, até tem no parágrafo aqui que Deus é completamente livre. Olha que interessante, né? Mas existe uma dimensão de pessoas que muitas vezes querem prender Deus sobre os seus propósitos, sobre a sua vida, sobre o seu conceito de vivência. Então, por exemplo, uma das maiores situações é quando eu decido buscar a Deus. Você não decide buscar a Deus. Deus é quem captura o teu coração. Deus é quem dá o primeiro passo. Por um exemplo, eu gosto muito da alegoria do mito da caverna, de Platão, né? É muito interessante isso daí. Porque o mito da caverna, quando a gente fala, as pessoas que estão dentro da caverna, elas não sabem que tem luz lá fora. E as pessoas que estão fora da caverna não sabem o quanto está, né, escuro lá dentro. Mas como que existe vamos dizer assim, uma situação onde aquele que está no escuro vai para a luz e vê que a luz é boa, entendeu? Eu poderia fazer o contrário, né? Aquele que vai da luz, mas vai para o escuro. Não tem sentido, né? Mas aquele que está no escuro, aquele que está na escuridão, aquele que não conhece a luz, como que ele sabe que a luz é boa? Ele não sabe. Ele não sabe. Então precisa alguém de fora que habita na luz, é o nosso paradigma do cristão, né? Então nós somos pecadores, falhos, limitados, nós estamos em trevas, nós estamos dominados pelo pecado, pela maldade que existe em nós, porque nós nascemos mal, tá? Nós nascemos debaixo do pecado, e Deus é quem dá o seu primeiro passo. Deus é quem nos escolhe. Deus é quem nos chama. Deus é quem nos dá a perspectiva de uma nova vida. Sem ele, nós continuaremos sendo maus. Essa é a realidade. Nós continuaríamos envoltos em pecado, em transgressão e iniquidade. Então Deus, ele brilha essa luz sobre a nossa escuridão. E a luz dissipa as trevas. Você está entendendo? Então existe o quê? A entrada nessa caverna escura por aquele que detém a luz e todo o poder, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Né? Então ele vem na nossa escuridão, ele revela para nós a luz, né? E ele revela para nós o marasmo de desgraça que nós estávamos vivendo, que é o pecado, que é a transgressão, a iniquidade, é a mentira, o adultério, a pornografia, é os vícios, tá? E quanto mais a gente entende esse conceito, no início é muito difícil, no início é muito difícil aceitar a realidade. Por quê? Porque foi descortinado sobre nós todo o mal que nos está internamente, né, dentro do nosso coração, está internalizado em nós, e aqueles que muitas vezes vamos descobrir no processo.
no processo. Por quê? Porque nós vamos nos aproximando da palavra de Deus, nós vamos orando, vamos buscando ao Senhor, vamos nos colocando diante da presença do Senhor e nós vamos tendo uma dimensão diferente do que realmente nós somos, do que nós temos e do que nós poderíamos ser e nós termos na presença de Deus. Então é maravilhoso a gente olhar para todos esses atributos de Deus, a essência verdadeira do Senhor, porque a gente começa a olhar Deus na sua perspectiva, entendeu? A gente começa a ver Deus da sua perspectiva, da sua soberania, não do que nós escolhemos, né, fazer de Deus, não do que nós colocamos como um subtítulo da pessoa de Deus. Então Deus ele não nos serve, nós servimos a Ele porque nós somos criaturas criadas por Ele, tá? E Deus ele é maravilhoso porque Ele tem tudo isso. E Deus é puríssimo, tá? Deus é perfeito. Isso aí acabou aqui. Sabia que ia acabar, mas não sabia que ia ser agora. Então, voltando. Deus ele é justíssimo, ele é puríssimo, né? E da mesma forma que Deus ele é amor, ele é justiça, Deus também é juiz, tá? Porque ele odeia o pecado. Né? Em Deus não há maldade, em Deus não há fragmentos do pecado como em nós. Nós não há fragmentos de santidade, até que a luz de Deus brilha, o favor do Senhor sobre nós nos revelado pela pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos santidade, por quê? Porque nós não vivemos a nossa vida, mas nós vivemos Cristo. Paulo vai falar sobre isso daí. Então, olha que interessante a gente olhar por todas essas perspectivas, né? Todos esses atributos, né? Que a gente chama de atributos, mas é a essência de Deus. E a essência de Deus não muda. Então, Deus ele continua sendo verdadeiro, maravilhoso, poderoso, perfeito, justo, imutável, né? Odeia o pecado, ama a justiça, é perdoador, né? Ele recompensa, né, aqueles que o buscam, porque a palavra de Deus vai nos dizer, né, buscai primeiro o reino de céu e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Porque nós teremos completude. Completude não é todas as coisas no sentido material. O material pode vir, mas é completude, né, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. É a limpeza de Deus que vem sobre nossas vidas e faz com que todo mal seja colocado para fora. Tá? Então, só para a gente entender isso daí. Vai aparecer embaixo aí as referências bíblicas, né, desse primeiro parágrafo, tá? Só para você acompanhar. Espero que vocês gostem dessa nova perspectiva, porque é muito interessante não somente eu estar falando sobre a confissão, sobre o parágrafo da confissão, mas vocês acompanharem aí todas as referências bíblicas, tá? É muito importante. Então vamos lá. Então é isso, são o que? É a essência, os atributos de Deus, tá? Essências e atributos de Deus. Então é esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, tá? São atributos, né? Atributos, essência do quê? Porque Deus ele é soberano, ele é perfeito, ele é único, ele é maravilhoso. E é a sua natureza também. Deus é santo, santíssimo. Na verdade, santo, né? A gente fala santo, mas ele é santíssimo. É algo muito puro, é algo que, cara, está muito além do que nós pensamos ou do que nós temos de pensamento sobre nossas vidas, beleza? Vamos lá então para o nosso catecismo breve, tá? Para a gente salientar esse contexto. O catecismo breve aqui, né? Ele também vai ser bem longo, então eu só vou colocar as referências aqui, mas só para a gente testar essa nova perspectiva também, tá? Então vamos lá, nós vamos trabalhar aqui sobre a pergunta 4 do Catecismo Breve, tá? Que diz assim: o que Deus é? Pergunta, o que Deus é? A gente pergunta muitas vezes, né? Não sei se você já teve essa pergunta, mas eu já tive essa pergunta. O que Deus é? Como Deus é? Né? Será que ele tem corpo, não tem corpo? A gente sabe que não tem, é espírito. Deus é espírito. Né? Corpo temos nós, né? Pela sua criação, né? Nós somos criaturas do Criador. Mas olha para você ver que interessante. E a resposta do Catecismo Breve vai dizer assim, ó, Deus é espírito infinito,
tá? Ou seja, não há finitude em Deus. Deus não se acaba, tá? Eterno, tá? E imutável em seu ser, saber, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Muito interessante. Esses são alguns atributos da pessoa de Deus, né? Então ele é imutável, ele é eterno, ele é infinito, ele é justo, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é santo, ele é perdoador, ele é poderoso. Tá? São vários atributos da pessoa de Deus, né? Tentar acrescentar mais alguma coisa aqui seria perca de tempo, por quê? Porque o Catecismo Breve ele já traz essa perspectiva para nós. E é muito interessante quando a gente pensa isso, sabe por quê? Porque quando a gente não dimensiona a pessoa de Deus sobre a nossa perspectiva humana, a gente começa a ver Deus de uma forma diferente. A gente começa a temer e tremer diante da presença do Senhor, a gente começa a ter mais reverência, a gente começa a entender que Deus ele não nos serve, nós temos que servir. E é maravilhoso esse tipo de pensamento. Um exemplo, eu ouvi uma vez, eu não vou lembrar quem, também nunca procurei saber, mas eu ouvi que para você ver como é que é. E eu estava pensando esses dias atrás. Eu fui para São Paulo num evento da empresa, né? E já é a segunda vez que eu vou para lá e eu viajei de avião, né? Coisa que eu nunca tinha feito na vida, viajei de avião, né? E cara, é maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Você vai lá, faz o check-in, tudo, você mostra os seus documentos e quando você começa a caminhar pelo túnel e você começa a olhar pela janela o tamanho daquele pássaro de metal, cara, é muito grande. Claro, tem as suas perspectivas, suas dimensões, ali tem uns menores, uns maiores, mas das duas vezes que eu fui, foi voo comercial do 747, uma coisa assim, não lembro certinho qual que é o modelo, mas, cara, cabe muita pessoa ali, cabe muita pessoa e... Só que enquanto você está no corredor, você vê ele de longe, depois você começa a chegar mais perto, ele começa a ficar maior. E aí a pessoa fez essa analogia. Deus é como um avião. Enquanto ele está no céu voando, nós vemos de longe, ele parece pequeno. Por quê? Porque nós estamos olhando para uma perspectiva diferente. Mas quando nós chegamos mais perto de Deus, ou Deus basicamente, né? Porque o avião ele vai pousar, então o avião ele vai chegando mais perto da nossa pessoa, ele vai se tornando maior, porque ele vai crescendo na sua devida proporção. E aí quando você olha de perto, você fala, meu, que monstro é esse, né? Como as pessoas chegaram à evolução, né, de um avião, né, tão grande. E é a mesma coisa, quando Deus se mostra para nós e nós vamos nos aproximando a cada dia dele, nós vemos o quão grande Deus é, o quão maravilhoso, o quão majestoso ele é. E são coisas que a nossa perspectiva humana não consegue processar, essa é a realidade. Então, olha que louco, né? Uma coisa aí só pra gente pensar. Mas o cara contou isso daí, ele tava falando com o filho dele sobre. Parece que o filho dele perguntou pra ele quão grande é Deus, e aí ele fez essa analogia. Eu achei legal, porque quando eu tava pegando avião, eu fiquei lembrando disso daí. Mas é maravilhoso. E tem aviões maiores ainda, né? Muito louco, é umas coisas meio doidas. Mas Deus é isso, né? Deus ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, ele é imenso, é Deus, cara, é Deus, é simplesmente Deus. Beleza? Vamos lá então. Vamos para a nossa pergunta do Catecismo Maior, a pergunta 11 do Catecismo Maior. Como a gente falou, né, no capítulo 2 a gente vai falar de Deus e da Santíssima Trindade, porque falar de Deus é falar de Jesus, é falar do Espírito Santo. E nós vamos aqui, então nós lemos o Catecismo Breve, tá? Vai aparecer aí as referências do Catecismo Breve, pergunta 4. E nós vamos agora para a nossa pergunta do Catecismo Maior. É muito legal a gente fazer essa, essa pulada de tema, Catecismo Breve e Catecismo Maior, tá? Então nós vamos à pergunta 11, que diz assim, ó: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Resposta: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, que só a Deus pertence. Olha que maravilhoso. É muito legal, sabe por quê? Porque no meu TCC eu escrevi uma parte do tema relativo, o primeiro capítulo principalmente, né, eu já falei isso daí sobre a revelação geral, a revelação especial, mas quando a gente olha as tipologias de Jesus, que são o seguinte, tem vários tipos de tipologias, pessoais,
né, de eventos, que são tipologias que apontam para Cristo. E é muito interessante que todos os anjos, o anjo do Senhor que que aparece no Velho Testamento, por que que nos estudos os academicistas que estudam essa parte vai olhar para Jesus? Porque ele não era um anjo comum, ele não era tipo o anjo Gabriel, né? O anjo Miguel, mensageiro. Ele era um anjo a qual ele falava como Deus. Ele tinha poder como Deus, a mesma dimensão de Deus. Então ele vai assumir a responsabilidade que somente Deus poderia ter, né? Nas suas palavras, nos seus decretos, nas suas, vamos dizer assim, no seu diálogo com essas pessoas, né? Então a gente infere isso daí. Então é o próprio Jesus aparecendo ali, né? Não vem com o nome de Jesus, mas a gente faz uma interpretação. Por quê? Porque somente Deus ele detém todos os atributos, obra, a sua essência, entendeu? Então não tem como separar um do outro. Quem muito vai trabalhar sobre essa questão, né, dessa tipologia específica, vai ser o Michael Heiser, que é muito legal, cara. Eu tenho os livros dele aqui, né, em PDF, claro, né? Eu comprei no Kindle, cara, maravilhoso. Tem uma perspectiva muito legal. E tem um outro também, vou até olhar aqui para vocês verem, que é muito legal, cara. Eu achei incrível. Eu li pouco dele, mas eu li mais pensando no TCC, tá? Mas é um livro que eu vou revisitar, com certeza, que é o livro The Angel of the Lord, né? O Anjo do Senhor. Cara, que ele faz o seguinte, ele traz um conceito bíblico histórico, né, de estudo teológico, que vai ser escrito pelo Matt Foreman e pelo Doug, Doug Van Dorn. Cara, é muito legal porque o prefácio é escrito pelo Michael Heiser. Cara, é muito louco. E do Michael Heiser, que ele fala sobre esse anjo do Senhor, é muito interessante, que ele vai ter o livro O Sobrenatural, e ele vai ter o Mundo Invisível, que também tem ali fragmentos. Tá? Então é muito legal olhar alguns escritores que trazem essa perspectiva para a gente. E esse livro, The Angel of the Lord, é muito interessante, porque ele traz uma parte mais condensada, mas sem perder a essência de todo o trabalho do Michael Heiser. Na verdade, eles se basearam no trabalho do Michael Heiser. É muito legal. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que a Trindade ela não é diferente. Né? O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é maior que Deus, tá? Então existe ali uma igualdade, porque todos eles partem da mesma essência, a essência de Deus, tá? Beleza? Então, essa daí é a nossa pergunta 11. Vai aparecer as referências para vocês, porque também são muitas referências, tá? E eu não quero tomar muito tempo aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos continuando aí, eu acho que já tomei um pouquinho de tempo nessa primeira parte, mas é maravilhoso falar da pessoa de Deus, tá? É muito incrível, eu gosto muito, né? Gostaria de ter muito mais contato com outras pessoas que têm essa mesma perspectiva, pois me alegra o coração falar da pessoa de Deus, falar da teologia, falar do conhecimento de Deus. Beleza? Vamos lá, então vamos para a nossa pergunta 2. Pergunta 2 não, o nosso parágrafo 2, tá? E essa parte aqui é o nosso parágrafo 2. Tá? Ele diz assim, na confissão, tá? Na confissão. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Já começa bem, né? Glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, tá? Pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, ou seja, nós, não precisa de nós. Não deriva delas glória alguma, tá? Mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura que lhes são devidos todo culto.
todo o serviço e toda a obediência que ele ouve por bem requerer deles. Então Deus, ele está além da nossa perspectiva. Deus, ele é o Deus de todas as coisas, tá? Não tem como a gente minimizar o poder de Deus, a presença de Deus. Aonde formos, né, o salmista vai dizer, né, no mais profundo abismo onde eu for, o Senhor vai estar lá. Se eu subir nas alturas, o Senhor está lá, estará lá, né? Então, em todo lugar onde eu estiver, onde eu for, o Senhor estará lá, né? Nós vemos Deus na criação, nós vemos Deus quando Deus age sobre nossas vidas, nós vemos Deus quando Deus age na vida de outras pessoas. Então, não tem como a gente separar, vamos dizer assim, a ação do Criador na criatura, tá? Porque tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, né? Você vai imaginar assim, é incerto quando a gente fala que tudo do nada aconteceu. Não existe isso. Não existe. Por quê? Porque o nada não gera nada, né? O nada não gera nada. Alguém poderoso o suficiente criou todas as coisas, né? Mas as pessoas ainda tendem a achar que tudo nasceu do nada, ou que Deus não é um Deus tão perfeito assim que não possa ter feito as coisas. Por quê? Porque existe o mal. As pessoas pensam, não, é porque o mal existe. Se Deus não tivesse a suprema sabedoria de todas as coisas, o mal não existiria. O mal não veio por Deus, o mal veio pelo ser humano, pela idolatria do ser humano de se parecer com Deus. Então ele cria para si uma imagem que ele nunca poderia alcançar. Eu venho citando aqui, e é muito interessante que o pastor Márcio, né, daqui de Londrina, em algumas pregações ele já falou isso aí, e ele sempre repete essa parte, porque é interessante. O que fez o homem cair não foi a desobediência foi o ato, certo? Mas o que fez inicialmente o homem cair foi a idolatria, por criar no seu intelecto, né, uma imagem de querer ser igual a Deus. Então ele tinha a presença de Deus ali, mas ele quis criar para si mesmo uma ideia de Deus, de que ele poderia se parecer com Deus, de ocupar o lugar de Deus. Então existe uma idolatria inicial no coração. Então aí há o ato de desobediência, porque ele queria, era a única coisa que o segurava, era esse ato, né? Então ele comete esse ato ali com Eva, né? Então ele é, vai, na cabeça dele, ele está parecido como Deus, mas na verdade não. Na verdade, ele só morreu, né? Existe uma morte espiritual, existe uma desconexão com Deus, né? E Deus, quando ele vai falar para Adão, Adão, onde tu estás, né? Tem muita gente que fala, alguns pastores já teve alguns que estudaram essa parte e alguns falam que na verdade quando Deus pergunta para Adão onde tu estás, ele não estava querendo saber a sua localização, né? Ele queria saber o seu, vamos dizer assim, a sua ligação espiritual, onde tu estás, né? Aí quando ele fala, não, estou escondido aqui porque percebi que estavas nu. O cara andava pelado, bicho. Andava com com o bagulho balançando. Eva andava com os negócios tudo balançando também. Ninguém se importava. Por quê? Porque era a inocência que eles tinham. Mas aí o pecado vem e aí ele vai dizer: me escondi porque eu percebi que estava nu. E quem te contou que tu estavas nu? Quem te disse isso daí? Então, Deus já sabia que o homem já tinha pecado, ele já tinha existido essa desconexão. Então, o pecado entra por causa do quê? Por causa da idolatria e pelo ato da desobediência. Inicialmente tem que haver um motivo, né? Um motivo do porquê, né? Vai acontecer aquilo. Então, é muito louco que aí, né? A gente vai chamar ali em Gênesis 3,15, após a queda, que é o proto-evangelho, né? Que é quando Deus fala à mulher, né? Da sua descendência, né, virá o que pisará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe morderá, né, o calcanhar, picará o calcanhar, né, então aí já é o que a gente entende como proto-evangelho, já uma primeira promessa sobre a vinda do Messias Jesus, que se cumpre, né, quando Jesus ele vem. Então é muito louco a gente entender todos esses conceitos, né, e Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é único, ele é o Senhor de todas as coisas, tá? Então Deus ele é autossuficiente, soberano. Eu até coloquei aqui, ó, autossuficiente, né? Então ele não precisa de nós e ele é soberano sobre nós, ou seja, ele está acima de nós, ele conhece muito mais de nós do que nós mesmos, tá? Né? Acho que em Jeremias 14, não sei se é 14, vai dizer isso daí, né? O coração do ser humano
Cara, esqueci qual que é o versículo certinho. O coração do ser humano é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O Senhor Deus conhecerá. Por quê? Porque o Senhor Deus é santo, é perfeito e maravilhoso. Nós não conhecemos nós mesmos. Tá? Acho que é Jeremias 14. Não lembro certinho aqui, né? Mas eu sempre lembro desse contexto. Tá? Então vamos lá. Então a gente entende essa questão, tá? Da autossuficiência de Deus e da soberania do Senhor. Beleza? Vamos lá para complementar o nosso estudo aqui. Então nós vamos para o Catecismo Breve, pergunta 8. Tá? Pergunta 8. Né? Então aí da Confissão de Fé de Westminster vai estar aparecendo na tela aí as referências, tá? Né? Vai aparecer as referências para você estar procurando. Tira um tempo, escreva isso daí, olhe na tela, pause, né? E veja que todas as coisas são boas e maravilhosas, né? Do quanto a palavra de Deus tem para nos trazer. Beleza? Então vamos para a pergunta 8 do Catecismo Breve. Diz assim: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, quando Deus ele vai executar um decreto, os decretos de Deus são maravilhosos, os decretos de Deus são perfeitos, os decretos de Deus são santos. Tá? Então, Deus ele executa os seus decretos em nós, na nossa vida. Tá? Por quê? Porque ele sabe muito bem o que é melhor para nós, ele conhece o que é melhor para nós, porque Deus ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Né? E da mesma forma que ele decreta sobre nossas vidas, ele também provê. Tá? Então, por exemplo, existe uma questão muito interessante das pessoas, né? As pessoas falam assim: ah, então Deus decretou a queda do homem? Sim, sim, Deus decretou a queda do homem. Mas, da mesma forma que Deus decretou a queda do homem, porque ele já conhecia o coração do homem, Deus já sabia que iria existir o pecado, ele também nos providencia a pessoa de Cristo. Então, é aquilo que eu disse já em alguns vídeos, para Deus não existe um nó sem ponta, tá? Não existe uma amarração que fica solta. Então, Deus conhecendo o coração do homem, conhecendo a maldade que já existiria, porque o homem estava criando para si uma idolatria de se parecer como Deus, e ele tem o ato da desobediência, então Deus ele já tinha decretado a queda do homem, Deus já sabia que iria acontecer. Tá? Só faltava, vamos dizer assim, a oportunidade, né? Porque vamos imaginar o seguinte, claro que os tempos ali poderiam ser diferentes, mas quanto tempo Adão e Eva passou no Jardim do Éden? Às vezes a gente quer levar no conceito literal, mas não é literal. Tira da literalidade. 24 horas de dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Tira essa literalidade. Imagine como não era todas as coisas, né? Se os tempos não eram diferentes. Às vezes um dia, né? A palavra de Deus vai dizer: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você não sabe, a palavra de Deus não vai dizer para a gente se era literalmente. A gente não sabe se a criação foi literal. Né? Fala que se no primeiro dia Deus fez a sua obra, no segundo dia Deus fez sua obra. Mas como que era um dia com Deus? Né? Se ele é o criador de todas as coisas. Se ele é o tempo, é o espaço, entendeu? A gente não sabe. Então a gente não pode interpretar a criação do mundo num conceito literal. Tá? Então era 24 horas do dia. Então Deus bateu o cartão 8 horas da manhã, 5 horas da tarde ele. Né, não, bateu 8 horas da manhã, meio-dia Deus saiu para o almoço, 1 hora ele voltou, porque tem que ser 1 hora certinho, 5 horas ele bateu o cartão novamente. Então Deus estava trabalhando ali num 6 por 1. Né? Ele trabalhou de domingo a sexta-feira, no sábado ele descansou, tá? Então Deus já participava aí do CLTzão 6 por 1, se a gente for pensar. Mas não, é totalmente diferente. A dinamicidade de Deus é muito maior do que nós, do que nós pensamos. Para nós, o dia dura 24 horas. Para nós, existe um tempo de acordar, de descansar, de dormir ali, de fazer as nossas atividades. Para Deus é totalmente diferente. Deus ele não tem essa passagem de tempo. Então a gente não sabe como foi a criação no seu conceito, porque não foi literal. Não foi uma semana certinha. A Bíblia diz que houve o primeiro dia, houve o segundo dia, o terceiro dia, assim consequentemente. Tá? Então só para a gente entender que Deus ele é superior ao que nós pensamos. Então se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, você já fica aí
numa dúvida, uma pulga atrás da orelha. Peraí, atrás da orelha. Pô, um dia igual 1000 anos igual um dia, não tô ficando louco. Essa é a realidade. Então Deus executa os seus decretos de forma correta, perfeita e abundante. Ah, mas eu não concordo. Ninguém está perguntando se você concorda ou não concorda. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ponto. Não briguemos com as coisas de Deus, tá? Beleza? Então, fica aí a resposta. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. É isso. Então, Deus ele executa os decretos, sendo os seus decretos bons ou ruins, pela nossa perspectiva, Deus os decreta. Mas, se Deus ele decreta algo bom, ele também nos providencia, né, toda sorte do que aquilo significa para nós. Mas Deus ele decretou algo que seria ruim, entendeu? Porque a palavra de Deus vai dizer que não cai uma folha de uma árvore se Deus não decretar, tá? Então, se ele decreta o que é bom, ele providencia o que é bom, os efeitos disso. E da mesma forma, se ele decreta o que é mal, ele também providencia, né, todas as coisas da melhor maneira possível, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe quem nós somos, e nós não podemos medir, né, os decretos de Deus pela nossa perspectiva, pela nossa visão de vida, tá? Beleza? Porque nós somos pequenos demais, essa é a realidade. Um bando de oreiudo que não vale uma pataquada. Vamos lá, então vamos para a nossa pergunta 12 do Catecismo Maior, tá? Essa pergunta 12 do Catecismo Maior, tá? Só para a gente chegar a uma conclusão aqui sobre essa questão. Que também tem bastante referência, então vai estar aparecendo para vocês aí. Opa, estava procurando errado. Beleza. Olhando na confissão, procurando o catecismo, é complicado, né, meu amigo? Então vamos lá. Pergunta 12, né? Pergunta 12, vamos lá. Também é relacionada aí aos decretos de Deus, mas são perguntas diferentes, tá? Então, uma coisa também para nos aproximar mais dos catecismos, tá? Às vezes vai ter perguntas que elas são muito relativas, tá? Essa daqui também diz, o que são os decretos de Deus? Uma resposta um pouco diferente. Assim, os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens, tá? Então Deus ele decreta todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer isso daí, tá? Não sou eu que estou criando um conceito. A palavra de Deus diz isso daí. Deus ele decreta todas as coisas, tá? Então que fique sabido para nós, né, que Deus ele é autossuficiente e é soberano, tá? Então nós entendemos que Deus ele é o criador, tá? Nós somos a criatura de Deus, tá? Então Deus, ele não depende de nós. Ele não depende de nós dependemos dele. E aqui eu coloquei aqui uma referência aqui só para a gente entender. Então, um exemplo, nós, por sermos falhos, pecadores limitados, desconexos de Deus, nós não vamos a Deus. É Deus quem vem a nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Por causa dos seus próprios desejos, dos seus decretos, da sua soberania, da sua autossuficiência, tá? Porque Deus sabe, né, que quando houve essa desconexão, nós não temos mais um livre acesso igual existiu no passado. Não temos um livre acesso. Isso daqui já não existe mais, tá? Então somente aquele que poderia vencer a morte, né, poderia nos dar a possibilidade de viver uma vida eterna com Deus. E essa pessoa é Cristo Jesus, é o Deus encarnado, tá? É o Deus encarnado. Então ele vem pela cruz a nós, né? Por causa do amor e da justiça de Deus. Não é por causa de nós, não, porque nós somos nada, né? E quem testifica disso é o Espírito Santo de Deus, que nos aponta a cruz, tá? Então a luz de Deus brilha sobre nós pela pessoa de Jesus Cristo, e quem testifica do mesmo é o Espírito Santo todos os dias em nossas vidas, para que nós sempre mantenhamos uma conexão com a pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo, através dos nossos aprendizados, né, pela palavra de Deus, através das nossas orações, através da nossa vida devota ao Senhor. Beleza? Eu acho que ficou bem claro esse
primeiro vídeo nosso, né? É o primeiro, né, um capítulo 2.1, tá? Nós teremos um segundo vídeo sobre essa questão da natureza, dos atributos e a soberania de Deus, né? Quer dizer, de Deus e da Santíssima Trindade. O primeiro ponto é a natureza, os atributos e soberania de Deus. E depois a gente volta com mais um vídeo, beleza? Vai aparecer aí também as referências relativas à pergunta 12 do Catecismo Maior de Westminster, tá? Quero que você pare um tempo, procure, tá? Essas referências, leia isso na tua Bíblia, faça os teus, os teus escritos. Ah, não concordo com algo, deixa nos comentários, fala com a gente, né? Dê-nos um feedback de tudo isso. Às vezes é difícil a gente engolir algumas coisas, tá? Às vezes é difícil a gente realmente chegar num ponto de falar, não, isso tá certo. Mas é uma coisa que a gente, uma hora ou outra, a gente vai chegar no cerne da questão. Deus é bom, seus decretos são maravilhosos, ele é justo, ele é sábio, e nós simplesmente somos criaturas, pecadores, falhos, limitados, que precisamos de Deus pela pessoa de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até a próxima. Pô, deu menos até, cara. 40 minutos. Ixi, 40 minutos sem falar das referências. Se fosse das referências, seria pelo menos umas 3 horas. Cê é louco. Deus abençoe, pessoal.